Olá, eu sou a Marina Dias, artista visual, publicitária e ilustradora de livros. Hoje nós vamos explorar um pouquinho do universo com stencil e como a gente pode criar artes com essa técnica para tecido. Eu particularmente gosto muito dessa técnica porque a gente pode usar o stencil em diversas superfícies, seja no papel, onde é possível criar pôsteres, cartões personalizados, ilustrações e outras estampas que a sua imaginação permitir. Já no tecido, que é o tema da nossa videoaula, é possível usar estampa, seja em panos de prato, ecobags, camisetas, almofadas, por exemplo. E o mais interessante é que o stencil é uma técnica bastante versátil e acessível também. Isso significa que com materiais de baixo custo, a gente transforma várias superfícies usando a nossa criatividade. Por falar em criatividade, eu vou aproveitar e deixar nesse vídeo algumas das minhas principais inspirações para esse tipo de arte. A Jona Lira, por exemplo, ela é uma artista e designer que transforma arte em cores cheias de personalidade e alegria. Ela costuma fazer alguns trabalhos ligados ao carnaval e outras festas brasileiras, também temas ligados à cultura nordestina. Para quem gosta de arte e design, vale a pena dar uma olhada no trabalho dela no Instagram, que tem bastante coisa por lá, ou no site dela também. Uma outra artista que eu gosto bastante é a Mônica Nador e o trabalho que ela faz no Jamac, que é um espaço criado pela artista em São Paulo. A Mônica e a comunidade fazem esse trabalho com stencil nas paredes externas de casas, muros, em tecidos também e muitos outros suportes. Agora que você já conhece um pouquinho sobre essa arte, a gente vai colocar a mão na massa. Anota a lista de materiais. Você vai precisar de papel sulfite, lápis grafite, borracha, tinta para tecido na cor de sua preferência, folha de acetato, que pode ser comprada tanto individualmente ou como filme transparente para impressoras. Isso você encontra em papelarias. Esponja ou rolinho de tinta. No nosso caso aqui, nós vamos usar a esponja de cozinha, um estilete, uma caneta permanente, fita crepe, um recipiente para tinta, que pode ser uma bandeja de isopor ou então algum outro material adaptado, uma colher ou palito de sorvete, ou então uma espátula, isso que é para espalhar a tinta, uma base de corte ou um papel paraná. No nosso caso, nós vamos usar uma base de corte, mas se você não tiver, não tem problema. E uma camiseta branca ou ecobag, ou então o pano de prato. Por aqui, a gente vai fazer uma arte para pano de prato e também uma ecobag. Se você não tiver nenhum desses itens em casa, não tem problema. Uma sugestão é fazer com alguma camiseta que você já tenha em casa. Bom, então para começar a fazer o nosso desenho, antes de colocar no stencil, nós precisamos de uma folha sulfite e de um lápis grafite. E é aqui, a partir desse desenho, que depois nós vamos cortar a placa de acetato. Então, bora desenhar! O desenho ficou assim, então. Agora, com o acetato em mãos, a gente vai colocar sobre o papel sulfite, colocar uma fita crepe para ele não deslizar. Lembrando de usar uma superfície embaixo, uma vez que você vai trabalhar com o estilete, e na hora de trabalhar com o estilete, ele pode cortar essa superfície de baixo. Eu estou trabalhando com uma mesa de corte, que pode ser encontrado em casa de costuras, armarinhos, e também é possível trabalhar com alguma placa de vidro. Facilita esse trabalho na hora de fazer o corte com estilete. Eu coloquei essa fita crepe aqui para fazer o desenho por cima do acetato antes de cortar com estilete. Agora que eu já tenho o desenho sobre o acetato, eu vou colocar uma folha sulfite embaixo desse desenho, porque facilita na hora de cortar com estilete. Isso porque, se eu colocar esse desenho direto na base de corte, eu tenho pouco contraste do verde escuro com o desenho que está em cima. Então, quando eu coloco essa folha sulfite, isso vai facilitar o meu corte aqui direto no estilete. Uma coisa interessante também é deixar a lâmina bem
curtinha aqui nesse espaço, não precisa deixar uma grande quantidade de lâmina. Quando você deixa só um pouquinho, vai facilitar aí esse manuseio do estilete sobre a base de corte. Agora que a gente já tem essa arte vazada, é hora de partir para a impressão no tecido. Agora que a gente tem a eco bag em mãos, é importante ressaltar que nós precisamos de um papel Paraná ou de repente de um verso de bloco de papel A3 para colocar aqui dentro da eco bag. Assim, na hora de fazer a transferência com a tinta sobre esse lado, ele não vai transpassar para o lado oposto. Então, é extremamente importante que a gente use um papel bastante encorpado, aí pelo menos 300 gramas, para que essa transferência não vaze para o lado oposto aqui da eco bag. Agora é a hora da gente fazer a transferência do stencil junto com a tinta para o tecido. Então, novamente eu vou usar a fita crepe, pensando no lugar exato onde eu gostaria de colocar essa transferência dentro da eco bag, se é mais para cima, mais para baixo ou para o lado. Nesse caso a gente vai fazer várias camadas de desenho, então a gente vai jogar aqui em vários espaços desse tecido. E eu vou pegar uma esponja dessa de cozinha, vou cortar em vários pedaços, em 6 pedaços é possível a gente cortar e fazer um bom aproveitamento dessa buchinha. E depois disso já faço a pintura com a tinta específica aqui para tecido. Então eu vou colocar aqui sobre alguma superfície, pode ser um pratinho ou algum material adaptado. O ideal é não colocar muita tinta sobre essa buchinha, né, sobre essa esponja, e a partir daqui então a gente vai colocar sobre o tecido. Vamos lá. Se eu colocar muita tinta, ele vai passar por baixo aqui do stencil e vai gerar alguns borrões de tinta. Então, por isso que é importante a gente deixar uma pouca quantidade de tinta e ir batendo mesmo aos poucos essa esponja aqui no tecido. Esse, então, é o primeiro resultado da nossa transferência com tinta e nós vamos fazer as próximas transferências. Então, nós vamos limpar o acetato, isso pode ser debaixo de água corrente mesmo, para fazer com outras cores essa mesma transferência. Agora nessa parte eu vou trabalhar com uma outra cor e eu virei também o stencil ao contrário, então assim, por ser a mesma base, mas a gente consegue inverter o desenho e dar uma dinâmica também para esse tipo de trabalho. Para fazer o pano de prato, a gente pensou em outra proposta de trabalho. Então, eu vou fazer um abacaxi e tem uma maneira mais simples, inclusive, da gente entender como vai ser o corte desse desenho. Então, por exemplo, para eu fazer um abacaxi, eu vou fazer todo o círculo dele. Depois eu vou fazer um X. E a partir daqui, eu vou fazendo os demais traços. Imaginando que vão ter alguns traços que vão precisar vazar nesse desenho. Vai ficar mais fácil quando a gente passar a canetinha por cima para entender exatamente o que eu estou falando. Então, para eu fazer um desenho como esse, se eu colocar essa parte de cima junto com a parte de baixo do abacaxi, vai acontecer que vai sair uma coisa só, um trabalho único. Como eu quero que isso se separe, ele tenha 2 camadas, eu vou fazer isso em 2 partes. E agora, para eu também deixar uma parte do meio vazada, é importante que eu use essa canetinha aqui, a caneta permanente, e faça o risco de onde eu quero que esse trabalho fique vazado ou então que ele fique
por completo aqui dentro dessa base. Aqui eu estou cortando tudo que eu quero que saia com o estilete. O trabalho então vai ficar assim, para que a gente faça depois o corte no acetato. Nós entendemos que todas essas partes em preto, que nós riscamos com a caneta permanente, é onde nós vamos cortar com o estilete. O restante do processo é exatamente igual ao que a gente fez na proposta anterior com a Ecobag. Colocar a fita crepe nas partes superior e inferior, colocar a placa de acetato e fazer o corte com o estilete. Aqui então está a proposta do pano de prato. A gente fez o mesmo stencil do abacaxi, com cores diferentes e também no contraste com o pano de prato, que é um tecido azul, gerando um contraste aí, né, entre as cores que estão para cima versus a cor do pano de prato que ficou embaixo aqui do desenho. E aí tem um resultado bastante interessante quando nós usamos propostas com múltiplas cores. Aqui estão também mais algumas outras propostas que eu fiz durante a concepção dessa videoaula. São diferentes desenhos aplicados em uma mesma superfície. Espero que vocês tenham gostado dessa proposta de camadas e dessa proposta de desenho com stencil e até uma próxima oportunidade.